Bem, nós estamos iniciando mais um A Força da Opinião. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, né? Cada um tem a sua podcast, tem muito disso, cada um assiste ao seu horário, né? Ao seu gosto. E hoje, mais uma vez, estamos recebendo um grande convidado. Eu vou primeiro falar o nome dele aqui, né? E aí ninguém vai saber quem é, mas depois eu vou apresentá-lo, né? Como ex-jogador de futebol, goleiro, né? Jogou no Guarani por muitos anos. E, aliás, o Guarani tem, por exemplo, né? Já vou dar o spoiler aqui. O Guarani subiu para a Série A no ano de 1991, né? Ele era da B, foi para A. Uma epopeia, uma disputa assim que ficou na história. E ele, para mim, foi o grande responsável, né? Vamos relembrar, vamos passar por esses momentos. Eu estou aqui com o Marcos Roberto Cardoso. E agora? Marcos Roberto Cardoso. Né? Mas como é que é seu nome de guerra? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, João e o pessoal que está nos prestigiando, né? É Marcos Garça. Marcos Garça. É ele. Aí pronto. Aí é o cara. Aí a nação bugrina conhece. Aí está apresentado. Está apresentado aí oficialmente. É isso aí, aí João. já tudo. Aí Garça. Exatamente, Garça. João. Eu penso o seguinte, você não é de Garça, né? Não. Tem João, nada a ver com Garça, né? Não, sou de São... Quem deveria ser Garça seria o Valdir Pérez. Ele deveria ser Valdir Pérez Garça. Pois é, verdade. Até... O Valdir é de Garça. Sim, então, assim, até saudoso Valdir curiosamente, às vezes, naquela fase do Guarani, eu recebi até uma carta lá, naquela época, a carta, né, João? A carta. Isso, carta. Se era a carta da missiva, Isso. Do prefeito de Garça me convidando para estar lá, para receber o título de cidadão e tal, essas coisas. E eu falei para ele, olha, fico muito honrado, mas eu não nasci aí, não sou daí, não tem nada a ver com Garça. O mundo inteiro pois é. achava que você era de Garça. Pois é verdade. Nós estamos aqui revelando em primeira mão, né? Agora, não é o Garça da cidade, é o Garça da ave, né? Da ave, foi o Garça da ave. Como que foi esse apelido? Na realidade, quando eu cheguei no Guarani, tinha o Pato, né? O Márcio Pato, né? E aí Dimas falou, você parece uma garça. Eu era magro, grandão, branco, né? Ele falou, parece uma garça. E aí até o pessoal da imprensa tal, sempre gostavam de utilizar dois nomes, os goleiros Dimas, dois nomes. Isso, nome composto. Com composto. Então, não, vai ser isso e tal. E o Dimas, Marcos Garça fica bom. Falecido Brasil Oliveira também, Marcos Garça, mas aí ficou Marcos Garça. Aí foi então, isso aí. O Brasil tem participação. Sim, ele que influenciou Dimas, né? Ele influenciou Dimas. Ele se dava muito com Dimas. Porque quando eu cheguei aqui, né, o João, na época eu cheguei e Dimas bateu o olho e falou, olha, ele pensou com ele, né, obviamente não me falou, mas ele depois de Carlos, o Ganso, ele estava precisando de um novo goleiro, lançar um novo goleiro, formar um novo goleiro. E ele viu em mim essa chance de fazer isso, de me formar um goleiro. Ele era um formador de goleiro. Exato. Né? E ele viu em mim essa assim, vamos dizer, ele teve um feeling, falou assim, olha, eu acho que essa possibilidade, eu acho que aí pode virar. E acabou sendo assim. Grandão, e, sim, 1,60m você tem ou não? Ou não chegou a 1,60m? Não cheguei, estou em fase de crescimento ainda, João, só que lateral. Você tem 1,90m, quase 1,90m? Tenho 1,90m. 1,90m. Agora é o crescimento lateral, né, João? Eu queria ter só 10 centímetros, você poderia me dar 10 e tirar 10, é uma bela altura. Né? É isso aí, João. Então, grande... O Dimas, assim, né, para as pessoas que nos acompanham, o Dimas foi, gente, o segundo treinador de goleiros do Brasil. Porque não existia, na década de 60, não existia treinador de goleiro. Eu me lembro que nas Copas de 58 e 62, 58 era o Fiola, 1958, o Fiola que era o treinador, então ele treinava, ele jogava a bola assim para o Gilmar, para o Castilho e tal. Não existiam os métodos, né, que hoje existem. Né? Aí vai daqui, vai dali. O Palmeiras tinha um goleiro chamado Valdir, que é o famoso Valdir Joaquim de Moraes. O Valdir parou de jogar futebol e ele resolveu assumir, ele que criou a profissão, a função de treinador específico de goleiro. A partir dali, a função cresceu e o Dimas foi o segundo. No interior, o precursor. Né? Trabalhou como treinador de goleiro no Guarani, na Ponte Preta, andou aí por esse mundo afora, né? O Dimas, você falou aqui fora do ar,
treinador de goleiro, ele faz muita falta, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Na realidade, João, muitos não sabem, mas eu comecei na base do Palmeiras. Ah, você foi lá do Palmeiras. Isso, na base do Palmeiras. Mas quando eu cheguei... Você conheceu o seu Valdir? Não cheguei a conhecer o seu Valdir. Eu não cheguei a conhecer o seu Valdir, mas ele estava lá na época. Você ouvia falar? É isso, porque quando eu cheguei no Palmeiras, eu cheguei assim, lá, menino de bairro de São Paulo, essas coisas todas. Então eu cheguei. Você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo. E na época o goleiro era o Leão Martorelli, tinha Leão Martorelli, Ivan e o Veloso, que é da mesma idade que eu. Ah, então o Veloso estava... Então, quando eu cheguei, esses já estavam muito à frente, eu estava muito cru. E o Palmeiras, na época, era muito complicado isso. Só umas cobras que treinavam com o seu Valdir lá em cima. Então, eu não cheguei a nem participar com o seu Valdir. E eu vi também, por dentro dessa escala, João, o que eu ia fazer lá? Mesma idade do... Lá você não ia ter serviço. Não, eu ficava lá tampando buraco, né? E o Veloso da mesma idade. O Veloso já tinha disputado infantil, já tinha sido campeão em Toulon, a França, as coisas tudo infantil, e já tinha muito prestígio. O próprio Ivan também estava à frente. E o Cidinho aqui de Campinas, que era o técnico lá, né? O Cidinho, que ele que me aprovou. E quando ele saiu, ele me indicou aqui para o Dimas. Ele que indicou você? Ele já tinha falado alguma coisa para o Dimas, que tinha um goleiro que era o perfil que o Dimas gostaria. Então, eu acabei fugindo do Palmeiras. Uma história tão engraçada, se der tempo a gente conta, mas eu fugi do Palmeiras e vim para o Guarani por causa de Dimas. E naquela época não tinha essa coisa de... federado, né? Tinha sim, João. Ah, já tinha? Tinha, eu era... um contrato de gaveta, Tinha, você era... Eu era federado. Ah, você já era federado? Sim, eu era federado, Quer dizer que então, para haver uma transferência dessa, tinha que ter uma regularização Então, João, se você me permite, temos tempo, posso falar? Não, você vai dar risada, é incrível, o pessoal não sabe disso. O Palmeiras era uma bagunça, que você não tem noção do tamanho da bagunça que era aquilo. A base era uma ridícula. A sociedade. Olha o que você está falando do Palmeiras. Estou falando do Palmeiras. Hoje é o exemplo. O Guarani estava anos-luz à frente do Palmeiras. O Guarani à frente do Palmeiras. Anos-luz, João. O Guarani, a Ponte, anos-luz. Aquilo era uma bagunça. Olha, eu saí, que sabe como? Eu estava tão de saco cheio, cara, que um dia eu peguei e falei assim, eu vou embora daqui. Eu fui no departamento amador do Palmeiras, lá embaixo do Palestra Itália. Desci lá. Fui lá e falei, o treinador ficou doente, Vicente Arenari. Vicente Arenari. Ele era o treinador do meu time de juvenil. E eu tinha um pouco de contato com ele, ele ficou doente um dia, não foi dar treino, ficou doente. Eu fui lá e falei que ele tinha me dispensado. E era mentira sua. Lógico. Você sabe o que o diretor fez lá? Um diretor que estava lá na secretaria falou assim, quem é você? Ele falou, eu sou daqui, eu moro aqui, mas é o seguinte, eu não vou vir mais aqui, porque eu não tenho que ficar pagando ônibus aqui, eu não tenho Veloso, tem um monte de gente aí, eu sou goleiro. Não vou... Olha, pô, só pega a liberação dele que eu já assino. Ele pegou, ligou a liberação e mandou, ele falou, e aí, como é que fica? Vou faltar a liberação, você pode ir embora. Eu fui embora para casa. Pegou na mão, não. Você já tinha emprego garantido. Não, ele foi para lá isso aí, e para a federação, e ficou lá. Aí eu liguei para um amigo meu para vir para Campinas, mas eu não sabia que Cidinho tinha indicado aqui. Um amigo meu me trouxe aqui para Campinas, Marçal, para fazer um teste. E quando eu cheguei para fazer um teste, eu falei para o Sarubi. Dagmar Sarubi. Eu falei assim, olha, Sarubi, a situação é assim. E Sarubi, muito rápido, João, ele pegou um telefone na minha frente, ligou para uma pessoa que estava na Federação Paulista, registrando o jogador. E falou assim para o cara, tem uma documentação assim, assado, pega essa documentação para a gente e já coloca ele para a gente. E o Sarubi falou para mim, olha, foi o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou te federar para nós. Se você não for aprovado, eu te libero, fica tranquilo. Só que eu não posso abrir mão, correr o risco de a sua liberação estar lá. Eu falei, tá bom, pode fazer, fica à vontade. Ele pegou a liberação na hora, João. Já estava tudo certinho. Tá. Então, o que aconteceu? Eu vim desse jeito. E praticamente depois de 6, 7... Mesmo ano, João, eu fui ficar no banco. Você já estava... Não, eu fiquei no banco do profissional, João. Guarani Você tinha Palmeiras. Quantos anos? Eu tinha 18, 19 anos. Molecão. Eu fiquei no banco do profissional contra o Palmeiras lá no Parque Antártica. O pessoal caiu todo mundo. Não? Sim, os meninos. Você chegou no... Sim, a hora que eu cheguei lá, Veloso estava na frente, porque a gente passava... O que você está fazendo aí? Os caras me viram com a roupa do Guarani, os caras ficaram loucos. Caiu todo mundo, João. O diretor foi embora, foi tudo, mandaram todo mundo embora. Quer dizer, lá no Palmeiras... Veloso me contou depois que isso deu um problema sério. Deu rolo lá. Mandaram toda a diretoria embora, mandaram o secretário embora, mandaram o diretor embora, mandaram tudo embora, porque perderam o jogador desse jeito.
Pra você ter uma noção como eram as coisas. Não, é verdade. E você chegou no Guarani assim, o quê? Final dos anos 80, né? Eu cheguei em 85, João. 85. Você pegou um tempinho bom. Na época estava disputando a final com o São Paulo, né? O brasileiro. Ele foi em 86, né? 1986. Isso. Era o Sérgio Nery, né? O goleiro. Era o Sérgio. E o Sérgio Wilson. O Wilson Macarrão. Isso, é o Sérgio Wilson. Os dois goleiros. Isso. E você já ficou no meio eu fiquei ali. Das feras. Eu fiquei ali, né? O João, na realidade, né? O Dimas começou a me trabalhar, porque eu estava totalmente cru, né? Não tinha nada de base, né? Então ele começou a me trabalhar. O técnico depois, Lorissandro, assumiu. E aí ele foi. Exato. E aí Dimas foi investindo em mim, foi acreditando em mim, e eu acabei dando um salto muito rápido, entendeu? Passando até pelos outros que estavam à frente. Você era muito rápido, né? Você era grandão, você é grandão, 1,90 m, a envergadura de 1,90 m, mas geralmente o goleiro muito alto, ele tem um pouco de dificuldade de mobilidade, né? Às vezes demora para você tinha essa facilidade, né? Sim, eu era leve, né, João? Leve, eu era livre, leve e solto. Eu era leve. Por isso que era garço. Exato, eu era leve. E Dimas gostava muito de trabalhar membros inferiores, né? Então eu não tinha uma musculatura muito, vamos dizer assim, robusta. Né? Mas meio esquelético. Mas só que era muito forte. Então eu tinha muita força, né? Força e resistência. Eu não tinha volume, porque se eu fiz educação física, volume não significa força. Entendeu? Você pode ser uma perna enorme, um braço enorme e você não ter a mesma força e a mesma resistência do que uma pessoa que não tinha. Então eu passava por cima dos outros. E a força para o goleiro é fundamental. Fundamental. Então o Dimas trabalhava muito perna. Força e rapidez, né? Que aí você... tanto que Dimas trabalhou muito perna e, obviamente, a gente está falando aqui, obviamente, Dimas não tinha aquela, vamos dizer assim, a sabedoria em termos físicos. Assim, acadêmica. Ele nunca foi na escola. Isso, né? Não foi na escola. Então, ele era um prático. Isso, um prático. Então ele trabalhou muitos membros inferiores. A escola da vida que ele sabia. Ele trabalhava muito membros inferiores, porque ele falava que o goleiro era a perna. E então carecia da parte superior. Tanto que eu melhorei muito depois com a chegada do Herman, que era mais acadêmico. Ele já tinha vindo da Ele escola, chegou e viu que eu tinha um desequilíbrio muscular muito grande. Eu tinha uma parte inferior minha excepcional, acima da média. Só que a parte superior minha estava desequilibrada. Muito desequilibrada. Então ele fez um trabalho comigo muito grande, né? Inclusive usou piscina para fazer isso. Em vez de colocar muito peso, academia, essas coisas, nós temos muito trabalho na piscina do Guarani. Eu acabava o treino todos os dias, eu ia lá na piscina, e ele fazia um trabalho para ver se conseguia fazer uma abertura de melhorar a parte superior, que a minha parte tinha um desequilíbrio muito grande. Foi aí que eu tive um ganho, vamos dizer assim, bem considerável na minha trajetória, porque equilibrou um pouco. Na sua performance. Isso. Agora, o grande ano seu, assim, aqui no Guarani, foi em 91, não foi? Foi em 91, sem dúvida nenhuma. Foi o ano que eu tive a oportunidade, né, João, de ter uma sequência. Aí vai o Garça. Uma sequência, porque, inclusive, no começo do campeonato quando eu comecei o campeonato, eu saí, não estava bem. Até o Pepe trouxe o Silas, né? De Limeira, né? Isso, porque eu não estava dando conta ainda. Aquela fase inicial, João, porque uma coisa é você jogar um jogo, uma coisa é você jogar uma sequência, e eu era muito jovem, e a camisa... Você tem que deixar, o goleiro precisa ter, né? O goleiro precisa, João, e tem um detalhe, hoje está mais fácil, entre aspas, vamos dizer assim. Naquela época o goleiro tinha que ser experiente, você sabe disso. O goleiro jovem não tinha muito espaço. Os goleiros começavam a aparecer quase... Depois dos 25. Isso, e eu tinha 18, 19 anos, João. Era muito difícil. Muito difícil. Tinha uma exceção nesse cenário que você acompanhou também, né? Que você era jovem, e que era o Leão. Porque o Leão foi, acho que, uns poucos goleiros assim, de nível, né? De alto nível, que apareceu com também 18, assim, e foi embora. Foi embora, mas mesmo assim, João, nessa época que eu estava, isso aí não se levava em consideração, não. Quem rompeu, por incrível que pareça, quem rompeu um pouco isso aí foi o Ronaldo, cara. Do Corinthians? Porque eu lembro, o Carlão machucou. Foi mesmo. E ele entrou no Campeonato Paulista, em 87, né? E aí o pessoal já começou a olhar um pouco diferente, cara. E aí foi isso. Só que é difícil, João. É muito difícil. Você não confia no goleiro. Não confia, o próprio torcedor também na época, entendeu? Você não começa bem, João. É difícil. A camisa do Guarani, cara, é pesada, João. A camisa ponte é pesada. Não é fácil, cara. É difícil. Quem joga aqui em Campinas, ele está preparado. A camisa é pesada. Então, eu tive um começo até meio complicadinho. Depois eu acabei reentrando novamente. E aí
Aí as coisas começaram a andar bem, eu fui ganhando confiança, e aí a coisa foi bem, andou, entendeu? Tanto que você fala aí, você sempre frisa, né, que eu tive uma participação importante em 91. Muito importante. Então, aí foi a partir de um determinado momento que você ganha confiança em si, os próprios jogadores confiam em você, o treinador confia em você, a torcida começa a confiar em você, a imprensa começa a confiar, então aí você vai bem. O campeonato de 1991 foi tão favorável aos goleiros, né, mas especificamente a você que estava no Guarani, que ele terminou em pênalti, né? Terminou com a decisão, né, contra o Coritiba, né? Sim, o acesso, sim. o acesso. Porque o Garça, você que, né, representou a profissão de goleiro tanto tempo, o que o goleiro mais gosta é pênalti contra, né, não? Sem dúvida, João. A decisão de pênalti, embora hoje está tendo uma cobrança, né? Porque hoje você tem, João, hoje você tem muita estatística, né? Você tem muito dado. Hoje você sabe tudo do adversário, você sabe tudo do batedor, você sabe tudo hoje. Tudo, cara. Tudo. Tem scout, tem uma série de situações. Antigamente não tinha nada disso, João. Você com a cara e com a coragem. Via os gols fantásticos lá, né? Mais ou menos isso. Tinha alguma informação de um ou outro, então você não tinha tudo isso que você tem na mão. Não tem. Então, para o goleiro era muito cômodo. É muito cômodo, porque a responsabilidade era sua. A responsabilidade era do cara que ia bater. Aquele golzão, 7,32 lá, enorme, o marco do pênalti. Mas, por exemplo, você tanto tempo chegou no gol. Acontece um pênalti contra, todo mundo fica bravo, né? Não reclama. Todo mundo reclama de pênalti contra. Eu nunca vi ninguém deixar o... Né? Todo mundo reclama. Tem goleiro que fala, não, calma, não tem... Não, mas é verdade. Sim, sem dúvida. Tem goleiro que fala, não, calma. Porque é mais cômodo pra gente, né, João? Deixa comigo, tem uns que... Mas é o que eu falava porque pra eles. É o seu momento, né? Sim, exato. Foi que a gente... Naquele momento, de 91, a gente estava tão confiante, né? Enfim, eu estava muito confiante. Eu estava traçando um momento muito bom e o pessoal confiava muito. Tanto que na decisão, na própria eleição, naquela semana, eu falei, olha, se tiver pênalti... Deixa comigo. Façam a parte de vocês que eu garanto. Eu falava isso. Façam a parte de vocês. Treina você. Foi do Nardella? Foi do Nardella. Então, façam a parte de vocês que eu garanto. O tamanho era a confiança, entendeu, João? Que eu tinha naquele... Eu estava no momento. Aquele momento que você está inspirado, João, sabe? Pô, que tudo está dando certo. Então eu tinha muita confiança. Eu falava para eles, façam a parte de vocês que eu garanto. E foi exatamente o que aconteceu, né? Foi exatamente. Você sabe que, coincidentemente, parece que o destino ele é kármico, né? Quem bateu o último pênalti do Guarani foi o Abobrão. Edson Abobrão. E ontem eu tive com o Abobrão. Né? Eu sei que o nosso podcast ele vai aí, a gente não sabe o dia. Tá? Quando eu falo ontem, hoje nós estamos gravando no dia 16 de outubro. Ontem foi dia 15 de outubro, foi dia do professor. E eu encontrei o Abobrão, né? E não adianta, o Abobrão trabalha na Ponte Preta hoje. Sim. Aí você dá aquele papo rápido, não adianta, né? O Abobrão jogou no Corinthians, na Ponte, sim. Não, tem grande time da Ponte. Jogou na seleção brasileira, que tem, né? Mas a hora que você encontra o Abobrão, você vai lembrar disso aí. Você vai lembrar do pênalti que ele bateu lá. Bateu, João, e curiosamente, tem uma história muito engraçada do Abobrão, sabe? O Abobrão é muito meu amigo, cara fantástico, um palhação, né, João? Você não tem por ruim, ele era um cara simples, ele é um cara maravilhoso, cara. O Abobrão adora. Ele ganhou o ambiente lá. Eu adoro o Abobrão. E ele teve um problema com o Beto, não vou entrar em detalhes aqui. Teve um problema. A turma daquela época todo mundo sabe. E aí, o Roberto queria afastar ele, depois eu briguei. Você quer jogadorzado e foi você que foi. E eu fui. Está, João. Aí a questão é essa. A questão minha no Guarani, a minha derrocada no Guarani começa aí. Você enfrentava mesmo. Porque eu bati de frente com o Beto, assim, bati mesmo de frente, cara. Não só com o Beto, como o diretor aqui batendo lá, por causa do Abobrão. Você defendeu o Abobrão? Eu defendi o Abobrão porque o Abobrão, na época, cara, e eu estava muito bem, eu estava confiante, eu era um dos líderes do time. O Pereira, que é o nosso capitão, mas o Pereira não falava muito. O Biro, para morrer de repente, vai uns 10 anos, né, João? Biro. Ele está falando do Biro, que jogou no Corinthians e jogava no Guarani. Tinha o Vander Luiz também, o Vander Luiz falava bastante, o falecido Vander Luiz. Mas eu era o jogador, João, de mais tempo de casa. Era jovem, mas... E eu conhecia tudo aquilo com uma palma da minha mão. E aquele momento, cara, não era o momento de acontecer aquilo. O Beto, o Abobrão foi refazer uma reivindicação para nós e o Beto afastou ele, entendeu?
E aí eu bati de frente. Foi uma confusão danada, João, que eu vou te falar uma coisa. E nisso ficou marcado porque o Beto guardou isso e depois ele me deu o troco na frente. Então, isso que aconteceu. E eu estou rodeando um pouquinho só para te falar o que aconteceu na hora do pênalti. Porque quando eu pego o pênalti no dela, eu pego a bola e dou para o Edson. Que ele aqui ia bater o próximo. O pênalti. O Edson olha para mim e fala um negócio, eu não posso falar aqui. Não, mas você pode falar que isso eu já falei. Eu já deixei público isso, porque o Edson... Eu sei da história, eu F, o Beto... eu F, o Beto... O que eu faço? Ou faço o gol? Eu olhei para ele, eu tomei um susto. Lógico. Ô, João, isso aí é frase de segundos, cara, aquele estádio lotado, João, com aquela responsabilidade imensa, e ele me fala isso. Eu olhei para o Bobrão e falei, Bobrão, você que sabe. Falei, olha aí pra cima, velho. Tá certo. Olha aí pra cima e vê. Depois você conversa com os caras em cima, velho. Vê o que você vai fazer aí. Ele pegou e deu risada e falou assim, pode deixar ele chama de papai. Que papai vai fazer o gol. E de fato, quando ele me fala isso... Arrepia, João. Mas quando ele me fala isso, quando ele me fala isso, eu já falei, subimos. Você saiu confiante. Não, subimos porque... Você tinha defendido o pênalti. Não, quando ele fala isso, você percebe que ele tá, tranquilo pra caramba. Ele é um experiente. E ele, papai, dando risada, meu. João... Não, tudo bem, era o Edson que já era consagrado, mas era um pênalti decisivo. Sim, João, se é um outro... Ele pega a bola e sai dando risada. João, né, se é um outro, tá se burrando lá, João. Se é Djalminha, era capaz de se atrapalhar. Entendeu? Então, ele me fala isso, e aí quando ele me fala isso, João, eu fico tranquilo, eu falei, já subimos, cara. Eu já virei as costas e falei, subimos. E ele, de fato, ele foi lá e pôs o jogo, o goleiro pra lá, depois no outro, cara, foi maravilhoso. Não era o Pina, não era o Luiz Henrique? Luiz Henrique era o goleiro. Tudo amigo. Tudo amigo. Então ele foi lá e fez o gol. Mas é muito engraçado. Isso o torcedor não sabe, né, João? Não, é só os bastidores. São de bastidores. É verdade. Tempo bom. Tempo bom, né, João? Tempo bom. Ô, Garcia, é o seguinte, cara. Eu vou voltar um pouquinho aqui na realidade do Guarani, porque você encerrou a carreira, tá? Mas você continuou bucrino. Né? Você tem um amor assim, a gente acompanha, né? Você é amigo nosso, está sempre junto, sempre conversando. E, poxa, eu sinto o amor que você tem para o Guarani, preocupação que você tem de tudo. Até outro dia desse lá, depois de um derby, lá na rádio em todo lugar, né? Um jogo que o Elvis fez o gol no Andrei. Sim. Mas uma polêmica danada, o Andrei falhou, não falhou. Cada um tem a sua visão. Aí você deu uma visão técnica, né? Uma visão técnica. Eu, inclusive, divulguei na rádio. Olha, eu até achava que não era bem aquilo, mas a minha visão não era de quem esteve lá. E você deu uma visão técnica, né? E na visão técnica que você deu, você encontrou ali coisas que poderiam ter sido feitas melhor pelo goleiro. Sim, exatamente. Não é que ele tenha falhado, mas ele poderia ter exatamente. um movimento, uma atitude. Isso, né? exato. Naquele gol que o Elvis bate e faz o gol. Tem muita coisa, João, que você, às vezes, quem jogou sabe. Você entendeu? Quem jogou sabe. Você pode até não defender a bola, mas o procedimento, a técnica, ela tem que ser feita de forma correta. Você viu o gol ontem que o menino do Corinthians tomou? Vi, no escanteio? Não. O que o estou de fora. Sim. Golaço, por sinal. O Barreal. Eu vi. Né? Indefensável? Tudo bem, concordo plenamente. Agora, tecnicamente, o goleiro... Não. O goleiro, no momento... Se você tem uma imagem que pega de frente, e você percebe que o goleiro, ele não dá um passinho lateral. Ele sai de onde ele estava direto. Ele atacou. Não, os pés dele saem do chão direto, sem dar um passinho para fazer a defesa. Que Dimas falava isso. Você já viu, João, um avião, ele só decola se ele movimenta. Você já viu um avião decolar sem... É verdade. Quem decola sem helicóptero, mas avião não. Por causa da hélice, é verdade. Então o Dimas fala, o goleiro não tem asa, precisa movimentar. Então você vê que a câmera mostra a mão do goleiro pertinho
muito próximo. Você olha aquilo e fala assim, o Cássio pegou. Quase ele pegou. Então, se ele tivesse dado aquela passadinha para partir para o movimento, talvez ele tivesse pego. Agora, você falou, João, não, eu não estou, pelo amor de Deus. Realmente. Daí não estou falando que ele. Eu estou dizendo que se ele tivesse feito o movimento, talvez ele pudesse ter feito a defesa. Então, esses detalhes técnicos, João, que são importantes para quem treina o goleiro, para quem analisa, para quem fala. Porque muita gente fala muita besteira, infelizmente. Eu vejo... ainda mais sobre goleiro. Sim, é difícil, João. Que a gente, por exemplo, você quer ver, Garça, existem inúmeros comentaristas ex-jogadores aí, espalhados principalmente as TVs, né? As rádios não usam muito ex-jogador, né? São raros assim, os ex-jogadores que comentam em rádio, mas em televisão quase que todas têm os seus comentaristas. E são poucos goleiros que comentam, né? Você que hoje que são comentaristas. Na Globo, por exemplo, não tem um ex... Não, tem agora o Praz. E às vezes, olha só como é que são as coisas. Às vezes eu acompanho os comentários do Praz. O Praz é impressionante a visão que ele tem, técnica, impressionante. Ele é um cara que... Fernando Praz, né? Eu não vi ainda, João, comentários do Praz, mas eu vejo o próprio Veloso, que é o meu amigo, o próprio Gleger hoje que está na banda. Então, mas os caras não... Eles têm, às vezes, mais... Sim, mas eles não vão assim no cerne da questão. Não se aprofunda, né? Não, ele não mostra o detalhe importante. Olha, é isso aqui, ele errou aqui, que nem eu comentei com você a respeito do que nem o goleiro na falta lá, que o Elvis bateu contra... Né, no derby, né, o primeiro derby lá. Sim, sim. Aliás, foi o derby da fase de classificação, não foi nem dessa fase. Sim, foi no primeiro, foi na primeira. E aquilo lá virou muita polêmica mesmo, mas muita polêmica. Até porque, sabe, só abrindo um parênteses, às vezes também a gente que mexe com isso, que trabalha com comentário, às vezes você vai também debruçar muito no erro né, vamos falar no goleiro, e aí você acaba desvalorizando o cara. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito ruim, João. Não é legal. Então você tem que também ter esse jogo de cintura. Mas aí, quando é análise técnica... Isso. Né, técnica não tem como fugir, né, João? Aí não tem como fugir. Quer dizer, na sua visão, ele fez um movimento tardio, né? Que você... Não, você vê, ele cruza a perna no momento de que ele teria que fazer o salto. Repara bem. Ele perde tempo ali. Ele faz o movimento totalmente errado. Ali que ele perdeu o time. Perdeu o time ali. Ele não chegou o na movimento bola. De perna dele que foi equivocado. Ele poderia não defender, mas ele ia chegar. Ele poderia chegar. Se ele faz o movimento correto, a chance de ele fazer a defesa seria muito grande. Então, que nem você falou, eu não estou crucificando o cara. Não, a gente está analisando tecnicamente. Se ele faz o movimento correto, as chances de ele fazer a defesa, João, seriam maiores. Ele poderia ter feito a defesa. É verdade. Então é isso que a gente às vezes coloca e as pessoas interpretam. Você está falando que o cara entregou, o cara errou. Não, realmente tivemos o próprio goleiro do Guarani teve uma falha no jogo, no escanteio, né, do Náutico. O jogo do Náutico aqui. Foi. Aquilo ali é uma falha bizonha, né, João? Uma bola que escapou da mão e foi para o escanteio. Não pode, né? Aí já é outro departamento. Aí que é falta de atenção. Aí, João, aí já é outra coisa. É uma falha assim, que você não tem como explicar. Pô, bota na mão e escapa e cai para dentro do gol. Isso aí já fica complicado. Sei lá, faltou foco ali. Eu não sei, João, o que aconteceu no momento. A gente não tem nem como explicar, porque ali não é nem tecnicamente. Você fala o que tecnicamente? Se eu jogo uma bola para você pegar, qualquer um pega uma bola com a mão e segura, e de repente ele vai pegar e escapa e vai para dentro do gol. Com a mão mole. Então eu não sei, João. Isso aí é difícil. É um detalhe que é até difícil você explicar. E acaba sendo decisivo. Como foi? Porque sai o escanteio e sai o gol. Como diz, né? Se a gente quiser colocar os pingos nos is, a classificação do Guarani foi ali, né? Lógico. Porque se você não toma aquele gol, ficasse 1-0. Também, mas o Alan Santos bateu no cara, foi, tá bom. Você está com 10, mas 10 dá para se defender, não dá? Eu estava assistindo o jogo, não tava tendo nenhum problema. Tava com 10, controlado. Tava controlado o jogo, tava 10. Aí acontece um episódio desse, cara. Desmorona. Desmorona, João. Aí fica difícil, cara. Então, o futebol. Porque, João, errar ninguém quer. Eu tenho certeza que esse menino deve ter ficado, a cabeça dele deve ter ficado um trevo, cara. Porque ninguém quer errar, João. Você sempre quer fazer o melhor. Agora, tem determinados erros que a gente fala, não pode errar numa hora dessa, cara. Você pode errar no outro, infelizmente não pode, cara. Infelizmente, eles estão ali, você passou por isso, né? Você acabou de contar o caso aqui da decisão de 91. Vocês se submetem a pressões
vamos dizer assim, insólitas, quer dizer, só vocês que estão ali, que são treinados, que são preparados, que só vocês são capazes de enfrentar certas... Então vocês têm que estar preparados. Sem dúvida nenhuma, né? tem que estar preparado. Você já pensou em 91, se você não faz aquela defesa lá, lá em Ribeirão, tava 1-0 pro Botafogo, 45 minutos, o cara o Bira, você lembra dele, sim, claro. Sim, lógico. Jogador atacante do Botafogo, ele desce na sua cara. Exato, aí a gente consegue fazer a defesa. Até hoje o Valdeir brinca comigo, o Gaguinho tá aqui em Campinas. Gaguinho, ele tava lá nessa época. Ele Gaguinho era do Botafogo, era aniversário. Ele fala que os caras bateram no Bira lá no vestiário. Dentro do vestiário bateram nele. Pô. Porque ele tinha que... mas ali você, quer dizer, ali você, não pela defesa, a defesa você... Mas a tua frieza, né? Que é isso que... João, sabe, vou te falar uma coisa. Treinamento. O Herman fazia um treinamento com a gente. O treino dá confiança. Não, o Herman fazia um treinamento com a gente que até muita gente crucificava e nego falava besteira lá no Brinco de Ouro. O Herman fazia um treininho entre os goleiros, fazia 2 golzinhos pequenos, e entre os goleiros a gente ficava na linha jogando um contra o outro e a gente podia pegar com a mão e fazer gol lá no outro. Era um aquecimento. A gente brincava, os caras falavam, os goleiros estão de sacanagem, estão fazendo rachinha. Com realidade não era um treinamento. Então lá naquele treinamento os goleiros ficavam com o pé, tinha que fazer gol do outro lado. Só que você podia pegar com a mão, é desarme. Você ia aprender tempo de bola isso, do você atacante. Tomar a bola do outro com a mão. E desenvolvia. Tanto que aconteceu isso lá. O Bira sai com a bola na sua cara. Com 2 jogadores, eles estavam em 2. Nossa, eu estava comentando aquele jogo, eu falei, pronto, então foi o treinamento do Herman. Você sai... Que proporcionou aquilo. E o pior é que, se eu contar a história rápida aqui, para quem não viu, não lembra, você além de fazer a defesa, que você faz a defesa... Aí os jogadores do Botafogo lamentam. No que eles lamentam, você liga um contra-ataque. A reposição rápida pro Claudinho. E o Guarani faz o gol. Também treinada. Olha entendeu? Só, então, cara. tudo isso é treino, João. É treino e você tá focado, né? É treino e tá focado. É verdade. Então, O Gerson, nós estamos fazendo essas reminiscências. Me diga aqui. O Guarani tinha esse goleiro, estava jogando o Andrei. Todo mundo sabe, né, não é um goleiro, vamos dizer assim, não é o goleiro do nível que o Guarani precisa, tal, tá bom, até aí tudo bem. Veio contratado, etc., estava aí como titular. Aí, de repente, quase que na reta de chegada, eles afastam o Andrei para colocar um outro goleiro, né? Eu até me zanguei, não gostei disso, porque, independente da competência ou não do Andrei, eu só admitiria se ele fosse substituído, mesmo que fosse assim na reta de chegada, até eu brinquei, pelo Courtois, né, pelo Alisson, pelo Fábio, Cássio. Mas o Guarani trouxe um goleiro, não sei o que levou, que era reserva do América Mineiro, que estava sem jogo, estava no banco, não estava em atividade, cuja qualidade era desconhecida por muitos, talvez um nível igual ao que estava, e de repente faz uma troca dessa. Aí eu acompanho, não, pessoal, a gente criticou, eu critiquei muito isso, mas ele, não, o Andrei compreendeu perfeitamente. Esse tipo de ação, você não acha que ele influi na sequência do grupo? O que você achou daquilo? Mas pode ser, se não, você achar que João, eu não tenho culpar ninguém. Eu falo o que eu tenho que falar. Como ex-goleiro, como ex-jogador... Eu acho que foi uma atitude totalmente equivocada. Tá? Eu concordo plenamente com o que você está falando. Não tem que fazer média com você nem com ninguém. É lógico. Tá? Eu concordo plenamente com você pelo fato de... O Andrei não estava bem? Não. Era um bom goleiro? Não. Porém, João, o que você acabou de falar, você tirar um atleta para colocar o outro que não está jogando, sem ritmo nenhum, porque o goleiro, eu acabei de falar para você, acabei de falar para você, eu comecei um campeonato, eu demorei aí um tempo até entrar no ritmo. E o cara não estava jogando. Você pega e joga coloca o cara para jogar numa situação daquela. Isso aí é inadmissível. Isso aí foi um erro gravíssimo. Muito grave. Com o Andrei ou sem Andrei, tinha que ter ido com o Andrei. Agora eu quero me aprofundar um pouquinho mais. Certo. João, é inadmissível um clube do nível do Guarani, do nível do Ponte, do nível do Palmeiras, do São Paulo, qualquer uma equipe profissional hoje, não ter 2 goleiros, não ter um reserva que tenha condições de assumir a posição do titular.
Porque goleiro, se você machucou, você tem que pôr o outro, João. E o outro tem que jogar E o igual outro você. tem que dar conta do serviço. Ou ele está fazendo o que lá? Exatamente. Você entendeu? Então, o que acontece? O Guarani ainda tem um agravante. Nós estamos disputando uma Copa Paulista, né? Paulista, isso. Teve uma Copa Paulista. Paralelo com a Série C. O Guarani estava disputando uma Copa Paulista. Isso mesmo. Mais uma oportunidade de que o segundo goleiro estivesse em plena atividade. Como acontecia com a gente aqui no clube, quando tinha o campeonato paulista, tinha o aspirante, eu jogava uma partida no aspirante e ficava uma partida no banco profissional. Ou às vezes 2 no aspirante e uma... Então, eu estava pronto se precisasse de mim. Você tinha jogo, né? Eu estava jogando, estava em atividade. Então, é inadmissível. O que aconteceu? O Andrei não está bem, vamos ter que trocar o goleiro. O reserva tem que assumir e dar conta, João. O reserva está fazendo o que lá? Você tem que sair para contratar fora. Tudo bem, esse ano acabou, nenhum deles prestou. Tudo bem, vamos trazer 3 goleiros, vamos trabalhar todo mundo. Mas no meio de uma competição, como estava, numa fase decisiva, numa fase final, tinha que colocar o que está ali, João. Era o reserva. Agora, se o reserva não estava bem, cadê o treinador de goleiro? Por que você não deixou o cara em condições de jogar, de substituir o titular? Você não pode ter 11 jogadores, João. Você tem que ter 2, você tem que ter um. Se o seu meia não estiver bom, você tem que ter um outro. Exatamente. Se o seu zagueiro não estiver bom, você tem que ter o outro. E o goleiro, principalmente, João. Se o seu goleiro não, se machucou o goleiro, o outro tem que dar conta. Exatamente. Então é inadmissível essa situação. Então eu concordo plenamente. Colocaram o rapaz numa fogueira danada, tiraram o Andrei, tá? Colocaram o outro numa fogueira danada e viu. Por exemplo, e a gente na avaliação, você tem muito mais olhar para isso, né? Mas na minha visão, né, que eu tenho um olhar de treinar também, porque há muitos anos assistindo futebol, acompanhando. No meu olhar, tecnicamente eu não via ele com virtudes acima do Andrei, assim, acentuado. Eu achava o goleiro quase que do mesmo nível, né? Não sei. João, a gente teve muito pouco tempo para vê-lo. Exatamente. O Andrei, a gente já viu que tinha muitos problemas técnicos. Tecnicamente, ele tinha muito problema. Isso é óbvio. Talvez formação. Ele tinha muito. Tecnicamente, ele tinha muitos defeitos que tinham que ser corrigidos aí, tem que ser melhorados. Melhorados aí para poder dar conta do recado. Agora, o outro, ele teve muito pouco tempo para mostrar. Aí teve os lampejos. São lampejos. Teve um lampejo, teve um jogo. Teve uma partida lá que ele foi muito bem na contra o Náutico, não aparece, né? Foi lá em cima. Então teve um lampejo. Mas, João, esperando. É o que eu falei para você da regularidade. Quando você não tem ritmo de jogo, você não tem regularidade. O goleiro precisa de regularidade. Para ter regularidade, ele precisa ter ritmo. O menino está sem ritmo. E para ter ritmo tem que estar jogando. Tem que estar jogando. É verdade. Então, essa que é a questão. Foi. Então, é difícil você avaliar. Aí você vai cobrar o rapaz? Não. É difícil. Ele errou. Né? Mas é o seguinte... Nem o Andrei, ninguém vai cobrar. Ele errou nesse lance aí que foi crucial. Mas, enfim, o erro maior foi de planejamento, João. Ele errou, mas é isso que eu ia te falar. Os erros que aconteceram era caçapa cantada, né? Sim, João. Era caçapa... João, eu vejo... Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. E outra, João, a gente vê, né? Vamos falar num contexto mais agora abrangente, João. Você fez um comentário outro dia, que eu sempre ouço o programa lá, eu gosto de ver seus comentários, dos demais, às vezes concorde, discorde, isso é prático. Mas você fez um comentário muito interessante, que eu não tinha pensado e eu concordo plenamente contigo. O Guarani errou na avaliação, coisa que o adversário fez. Ele não fez ele encarou essa competição de uma forma equivocada. O perfil da competição, você comentou isso. Foi. O da Ponte lá, ele fez uma análise, os que subiram no passado, eles contrataram jogadores assim cascudo, tal. O Guarani não fez essa leitura. Não fez, verdade. Então ele não fez essa leitura. Não fez. Ele apostou numa camisa pesada, nos meninos que estavam lá. Exatamente. E a camisa do Guarani, eu acabei de falar que é pesada. É pesada. Não é para qualquer um. O barco começou a entrar água. Quando viu que tinha que começar a tirar água de dentro, João,
tiraram a água e trouxeram outro, mas as avarias ficaram. É verdade. A avaria ficou, João. Não tem a dúvida. Entendeu? Então foi um erro de leitura. Eles foram cometendo erros. Isso, né? uma lei. Porque não subiu porque perdeu da ponte. Não isso perdeu acesso ali. Isso aí Você não pode deixar o acesso para resolver. De forma nenhuma. Então foi um erro de avaliação, de leitura. Foi. Então eu espero que tenham aprendido. Porque esse campeonato da Série C é diferente da B, como é diferente da A. Isto. Eu já participei dos 3 campeonatos. C, B e A. São outra dinâmica, né? São coisas distintas. Tem coisas mais difíceis até do que... Isso, são coisas... Então, infelizmente, não foi feita uma leitura correta. Exatamente. Eu espero que eles tenham aprendido. Você sabe que a base do Mirassol, que está fazendo sucesso aí na Série A base é da C. Claro, tem lá o Reinaldo, tem o centroavante Cris, tem alguns reforços, evidente. O Muralha continua, né, como reserva do Walter, mas continua o goleiro, né? Mas foi uma evolução, né, João? Então, eles tiveram um tempo de evolução. Exato, quer dizer, mas você vê, esses jogadores que fazem a base do Mirassol, eles disputaram a Série C, a Série B, quer dizer, eles vieram com o Mirassol. Isso. Então significa o seguinte, tem muito jogador de Série C que ele está apto a disputar a Série A. Né? São poucos, né, João? São poucos, mas tem jogador habilitado, sim. Agora, realmente, é um jogador que entende, ele tem que entender o campeonato, né? É um campeonato que parece, como você falou, ele parece fácil, mas ele é traiçoeiro. Não, é traiçoeiro. Tem que entender aquele campeonato, né? Inclusive, no caso do Mirassol, né, ele disputa a Série A. Série A. Paulista. É isso. Do Paulista também. É. E a Série A do Paulista é um laboratório enorme para a Série A do brasileiro. Porque você vai encontrar com as cobras. Então, esse pessoal do Mirassol, eles ganharam essa cancha também, disputando a Série A, disputando a Série B. Então, eles foram ganhando cancha. Hoje, eles estão fazendo uma campanha maravilhosa. É verdade. Ô Garcia, nós estamos chegando ao final, o nosso tempo é um tempo limitado, né? Você mereceria de uma semana de papo. Mas eu não posso deixar você embora sem saber assim dessa opinião, né, dessa sua impressão. Tudo bem, o Guarani vive esses momentos de turbulência. Aliás, o Guarani vive uma crise de 25 anos já. Né? O Guarani do terceiro milênio é muito diferente do Guarani que nós vivemos, que nós conhecemos. Sem dúvida. Isso realmente é uma realidade. Mas o que acontece é que o Guarani não consegue formar um goleiro. Olha, isso não é de hoje, cara. É falta de foco, é falta de trabalho, captação. Né? Você, assim, eu acho que você reflete sobre isso. Você fala, caramba, no meu tempo, né, parecia, o que está acontecendo, né? Bom, João, eu já conversamos até anteriormente, eu sempre coloco isso para você. Infelizmente, o Guarani não conseguiu ter, após Dimas e Herman, um treinador que abraçasse o clube, idealista, puxasse a responsabilidade de formar um goleiro. Os que passaram aí apenas treinavam o goleiro profissional. Há uma diferença entre formar e treinar. Isso, apenas treinar. E, por sinal, também deixando muito a desejar. Porque você percebe que o goleiro às vezes erra, então erros técnicos assim, bizonhos, repetitivos, em que é passivo de ser corrigido. Isso é com treinamento. Exato, com treinamento. Então, infelizmente, desde a saída desses dois, você vê, eu estou te falando isso, vamos voltar para trás. Quando eu cheguei no Guarani, era Sérgio Nery, o goleiro, o Wilson. Depois eu cheguei, tinha o Pato, já tinha o Edervan se formando e já tinha o Gleg lá no infantil. Isso, o Gleg chegou molequinho. Quando o Herman veio, Herman assumiu tudo aquilo, treinava os goleiros profissionais e treinava a base e já captou o Pitarelli foi o Pitarelli, o Gleger e o Edervan. Então, ou seja, aí já formou mais três goleiros que eu já estava jogando. Depois, na sequência, já veio o Pitarelli, veio o Gleger, veio o Edervan, todos eles jogaram, todos formados no clube pelo Herman. Dimas formou um, depois o Herman deu continuidade. A partir da saída do Herman, não aconteceu mais nada. Não formamos mais ninguém. O trabalho estagnou. Então, né? mas o que acontece? O Herman fazia um trabalho igual o Dimas. Formava o goleiro, trabalhava, não só dava o treino para o profissional, para o titular. Ele trabalhava todo mundo, puxava da base. Então, havia esse tipo de trabalho.
Havia um comprometimento. E havia uma cobrança também. Que eu não vejo hoje o diretor ou o presidente, ele tem que cobrar. O treinador de goleiro tem que ser cobrado também. Não só pela atuação do seu goleiro, como também, você está aqui, você precisa formar um goleiro para mim, pô. Eu estou te pagando. Eu vou ter que sair para contratar goleiro. Eu vou ter que trazer, eu cair no desespero de novo, decidir e buscar um cara e desse jeito que aconteceu. Isso não pode acontecer. Então o goleiro, o treinador do goleiro também tem que ser cobrado, João. Verdade. Então tem que haver um planejamento nesse sentido. Quando eu parei, eu quis fazer isso no Guarani. Eu quis criar um departamento exclusivamente para goleiro. Especializado para fazer desde o infantil, do juvenil, e eu, sob minha coordenação, e eu trabalhando com goleiro profissional. Eu quis fazer isso. Nunca deram ouvidos a isso. Nunca deram ouvido. Porque eu via o quanto o trabalho estava sendo feito de forma equivocada. Defasado. E continua sendo feito. Porque acabamos de conversar aqui, João. Você não vê resultado. Não vê resultado. O goleiro está jogando, nem o reserva não pode jogar. É incrível, isso é inadmissível. Então, tem que haver uma cobrança, João. Você tem que voltar lá para trabalhar no Guarani. Você tem que largar esse negócio que você ganha muito. Você está ganhando muito dinheiro aí. Você agora mexe com imóveis, né? João, corporativo, corporação, essas coisas. João, vou falar uma coisa sincera para você. Você está ganhando muito dinheiro. Larga a mão desse negócio e volta lá pro Guarani, cara. Vai lá ser goleiro. Não, João, ganha dinheiro. Não é como você está ganhando dinheiro demais aí com esses programas. Você, Marciarelli, o Thanos, eu assisto vocês direto. Vocês que estão aí nadando de braçada. Não, mas falando sério, João, cara, eu sinto muita vontade de fazer isso, mas infelizmente são tempos, né? Hoje a gente vive num outro tempo, e hoje para mim isso aí já não funcionaria muito. Mas quando eu vejo, João, eu falo, não é possível. A vontade que dá de chegar lá e falar para os caras, para com tudo isso, que está tudo. Para que isso está tudo errado, gente. Vamos mudar isso, vamos arrumar isso, vamos consertar isso. Será que vocês não estão vendo que está errado? Agora também, outra coisa, João. Nunca, nenhum cidadão, dirigente, o corpo do Guarani, presidente, vice, nunca pegaram um telefone e falaram assim, ô Garça, o que você acha disso? É isso. Nunca fizeram. E eu sou um bugrino, João, doente. Isso eu sei. E eu conheço aquilo mais que ninguém. Nunca. É difícil, é muito difícil. Existem, né? Não, existem, né? Aqui em Campinas de todos os dois lados. Mas é difícil um ex-jogador, né, que já não está mais tal, né, defendeu a camisa do Guarani. É difícil ele ter esse amor que você tem. Você construiu um amor sincero. João, aquilo foi minha casa, um amor João. sincero. Você ama o Guarani. E é que você está dizendo, muita gente, às vezes... Enfim, às vezes não tem a preocupação de ligar e falar, Garça, vem tomar um café aqui, vamos conversar 10 minutos aqui e tal. Sim, poxa João. vida, é patrimônio, é recurso humano, é conhecimento, né? Que você e alguns outros aí. Agora tem lá, desculpe, né? Deixa eu agora ser um pouco crítico aqui, você, o comentarista. Tá cheio lá sabe, de picuinho, enfim, né? Pessoa que rodeia lá, que jogou, tá, rodeia, mas não vai ajudar em nada o Guarani. E aquilo que cai, João, o que acontece? Até o próprio dirigente. Eu também, até às vezes, a gente tem que ser justo. O próprio dirigente vê, todos julgar a maioria, tá? Não vou generalizar, todos. Mas grande parte encosta por causa do empreguinho. Isso, vira um não cabide. É o meu caso, João. Eu não quero emprego nenhum no Guarani. Produzir. O que eu puder ajudar o Guarani, no sentido de colaborar, no sentido de falar alguma coisa, de ajudar, de orientar, de falar alguma coisa. João, eu fiz isso. Ninguém sabe. Você lembra no episódio do campeonato da série que o Guarani tomou uma sapatada lá de 5? Lembro, era o Leandro, o goleiro. Você lembra disso? Você lembra disso? Claro. O Gregg era o treinador de goleiro. Era o Gregg. Isso mesmo. O treinador queria tirar o Leandro. Queria tirar o goleiro. Porque o goleiro tomou 5 lá, não sei, e depois tinha outro jogo aqui com a América, Natal, é isso? América. Você sabe o que eu fiz, João? Eu peguei o telefone, liguei pro Glegg. Glegg, você vai ter treino pro seu goleiro amanhã? Vou. Eu vou aí amanhã. Quero ver. Eu peguei e fui lá, sentei com o Leandro e com os outros goleiros, sentamos lá, batemos um papo, conversei bastante. O Leandro estava arrasado. Conversei, batemos um papo gostoso com ele, descontraímos, trocamos ideia, brincamos. Porra, contei umas histórias pra ele. Cara, ele levei o astral do cara, ajudei o cara. Porra, o cara foi no outro jogo, foi bem pra caramba, me ligou, me deu uma luva de presente.
Tá vendo? Ninguém de sabe. Graça! João, nem o presidente ficou sabendo disso. Ninguém ficou sabendo disso. Pois Ninguém. Eu fui porque o Gleger era meu amigo. E o Gleger estava desesperado Você também. foi pelo Gleger e pelo Guarani. E pelo Guarani E pelos o meninos. próprio goleiro pelos Leandro, meninos, que era o goleiro exatamente. Leandro na época. Entendeu, João? Então, essas coisas que... Aí, você vê a situação dessa daí... É verdade. Ô, presidente, o presidente é meu amigo, viu? O Romão, que tá lá no Guarani, presidente, eu conheço o Romão desde molequinho. Não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Eu acho que ele te viu jogar, né? Você era moleque, mas você viu o Garça jogar, cara, né? Olha aí, ó. Olha que beleza. Bate um papo com ele aí, ele vai te falar como é que se forma goleiro. Exato, João. Ô, Garça, que prazer, viu? Obrigado, fiquei muito feliz de te receber, né? A sua sabedoria, o seu amor pelo Guarani, muito bonito isso, né? Um ex-atleta, poderia estar muito bem, né? Lavar as mãos, mas você acompanha, faz aquilo que está ao seu alcance. E está à disposição, né? Não estou vendendo aqui o Garça, não é isso não. Mas eu digo assim, pela afinidade, pelo amor, pela sinceridade, né? E pelo conhecimento. Mas, acima de tudo, pela contribuição que você deu aqui ao nosso podcast, né? Brilhantou, e mais vezes, porque a sua história merece muito tempo. Muito obrigado, hein? E continue firme e forte, né? Exato, João. A bandeira do Guarani tem que estar acima de tudo. Sem dúvida, Guarani, João. O Guarani é grande, cara. O Guarani é grande. E a gente torce muito para que aconteça uma reviravolta. A gente sempre está torcendo. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, porque às vezes a gente se isola um pouquinho, né, João? A gente sai um pouquinho desse contexto. Mas nós falamos sempre, né, João? Eu acompanho sempre. Eu gosto muito de você. A gente tem uma história, não é de hoje, né? Muito lá atrás. Lembra que nós tempo. íamos criar um sindicato para ajudar todo mundo e não deixaram? Fizeram. Então, a nossa história é. Você foi meu goleiro na cooperativa. Isso, né? então. Isso. Cooperativa, então, nossa história é bem antiga. Antiga. Então, eu gosto muito de você. Você é um dos baluartes. Baluarte. Da imprensa campineira, principalmente no caso na parte de esportes. E agora também, você está fazendo outras coisas junto com aquele outro baluarte que eu admiro, eu gosto muito dele, com o Massarelli, que a gente gosta muito dele, mande um abraço para ele. Obrigado, eu vou mandar. Até ele falou para ninguém pagar um almoço, eu estou aguardando aqui lá na beira do rio. Damos jeito. Não, a gente paga então, a gente combina e vamos fazer um. Fazer. Beleza, João? Um abração, Valeu, eu agradeço. obrigado, Um abraço. Obrigado. E com o Marcos Garça, né, que é uma história viva do Guarani Futebol Clube, essa sabedoria, volta a dizer, o Rômulo, está aqui, ó, né? É bom, sempre bom, conselhos bons nunca é demais. Nós estamos encerrando o nosso podcast de hoje, A Força da Opinião, prometendo voltar rapidamente aí, sempre com um grande convidado. Até lá.